Olá, meu prezado telespectador, é com muita alegria que mais uma vez, pela bondade do nosso Deus, aqui estamos para compartilhar com você uma preciosa porção da palavra eterna do Senhor. Quero dizer a você, amado telespectador, que o programa Manancial desta semana já está no ar. Queremos então dar continuidade à programação manancial desta noite. Quero convidar você para fazermos a leitura da palavra eterna de Deus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 15 e o verso de número 11. Palavras do Senhor Jesus Cristo aos nossos corações. Tenho-vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Palavra do Senhor, dirigida de maneira direta aos seus discípulos. Esta palavra dita por Jesus, ela é traduzida em algumas versões como: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Mas, de maneira mais clara, a tradução para este sentimento de gozo prazeroso é traduzido por alegria. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O Senhor Jesus estava tendo aqui um diálogo com seus discípulos, capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo São João. Capítulo 15, Jesus está falando sobre a sua missão, o seu ministério e obra, e o que isto representava para os seus discípulos, para os seus seguidores. E usando uma linguagem analógica, por analogia, o Senhor Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador, é o viticultor, aquele que trabalha e cuida das suas oliveiras, das suas videiras. E ele diz: toda vara que está em mim não dá fruto, ele tira, limpa aquela vara para que dê mais fruto ainda. Toda vara que está em mim não dá fruto, ele tira. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais frutos ainda. E aí o Senhor prossegue nessa linguagem, falando sobre a necessidade de que os seus discípulos nele estejam ligados, com ele estejam em comunhão, e assim por diante. A partir do verso 7, ele diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo quanto quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Ou seja, Jesus está falando sobre um processo natural que vai suceder, acontecer, emergir na vida daquele que é discípulo dele, na vida daquele que é discípulo dele. Quando ele diz aqui, olha, nisto é glorificado meu Pai, verso 8, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Ele está falando de um processo natural que vai efetivar-se e evidenciar-se na vida daquele que é discípulo de Jesus, ou seja, o processo da frutificação,
e pela frutificação dos discípulos, o Pai será glorificado. O Pai será glorificado. Então, Jesus está falando sobre este processo extraordinário que se dá na vida do discípulo, um processo espiritual de frutificação, de produzir frutos que vão glorificar a Deus, que vão honrar a Deus, que vão bendizer a Deus. Como meu Pai me amou, verso 9, também eu vos amei a vós, e vocês devem permanecer no meu amor. Permanecei no meu amor, como Ele permanece no amor de Deus. Então, Jesus, então, finalmente chega agora no verso 11, é o texto que é a base do nosso programa nesta noite, que nos fundamenta, e sobre ele nós queremos discorrer ao longo da programação, quando ele diz, não é? Quando ele diz, tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Nosso tema hoje, nós estamos aqui falando sobre em Jesus, estar em Jesus, a nossa alegria, ela será completa, nossa alegria é completa. É impossível alguém viver uma alegria plena, verdadeira, efetiva, completa, na sua plenitude, sem estar em Jesus. Existem muitos conceitos. Alguém pode conceituar o sentimento alegria, pode conceituar sobre alegria, discorrer, falar. Mas se esta pessoa não viver uma vida em Cristo Jesus, não tiver um envolvimento com Jesus, esse conceito não será genuíno, não será sublime, não será verdadeiro. Baseado aqui na palavra de Jesus, fica aqui muito evidente, de maneira muito nítida e clara, a realidade concernente a uma alegria completa, a uma alegria verdadeira. Apenas aqueles que estão em Jesus. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo, a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. É nesta direção que nós queremos caminhar hoje com você, amado telespectador, durante a programação Manancial, nos seus 4 blocos. É muito falado este assunto, a questão da alegria. Diariamente, as pessoas buscam viver uma vida de alegria, ou buscam discorrer sobre isso, buscam ter este conhecimento. No mundo, as coisas andam difíceis, complicadas, a nossa sociedade local, ampliando esta conversa ou esta visão, a nossa sociedade em termos de nação, a nossa sociedade em termos de planeta, de países, nos seus 4 cantos do planeta Terra, parece que a alegria tem desaparecido em detrimento de tantas coisas tristes que nós estamos nos habituando a ver, nos habituando a conviver diariamente. Assaltos, mortes, de maneira avassaladora têm atingido a sociedade humana, guerras e rumores de guerras, conforme o próprio Senhor Jesus tem nos falado por meio das Escrituras Sagradas, caracterizando a sociedade humana nos tempos do fim, nos dias que precedem a efetivação do cumprimento apocalíptico das profecias bíblicas. Jesus nos alerta lá no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, quando ele diz que quando a gente ouvir falar sobre guerra, rumores de guerras,
terremotos, pestes, violência. Não era para a gente se assustar, porque isto ainda não era o fim, mas era apenas as dores de parto, ou seja, os sinais que haveriam de caracterizar o tempo do fim. Então, há uma ausência de uma alegria que seja permanente, que seja verdadeira, que seja genuína na vida das pessoas, em meio à sociedade. E é sobre isso que eu quero hoje tratar com você, amado telespectador, durante toda a programação. Nós vamos para um primeiro intervalo e logo após, bem rapidinho, nós daremos aqui continuidade para hoje estarmos falando sobre em Jesus a nossa alegria, ela é completa. Um instante só e já prosseguiremos com a programação. Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre.
me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Você me libertou de mim mesmo e me curou. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca mais serei o mesmo. Você me libertou e me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo o tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Muito bem, estamos de volta com a programação, dando continuidade, depois de assistirmos este belo clipe, cantado aí pelo Fred Arraes, que Jesus é lindo, que Ele é bom, em todo tempo Ele é bom. Prosseguimos aqui com a programação, hoje estamos falando sobre o tema baseados na palavra de Jesus. Em Jesus nossa alegria, ela é completa, verdadeiramente. Já me referi no bloco anterior, nas minhas palavras iniciais, falando sobre a verdade, realidade, de que a nossa alegria será verdadeira, genuína, efetiva, plena, no seu sentido de plenitude, somente estando em Jesus. Somente estando em Jesus. Jesus diz na sua palavra, que em função da multiplicação da iniquidade, ou seja, nos dias finais, que haveriam de anteceder a sua volta, o seu retorno, as pessoas se tornariam frívolas com relação ao seu semelhante. Também sobre isto, de forma muito clara, o apóstolo Paulo escreve a sua carta a Timóteo, seu filho na fé, seu filho espiritual, falando que nos últimos dias sobreviriam dias difíceis, trabalhosos. Os homens seriam irreconciliáveis. Os homens seriam amantes de si mesmos. Ou seja, a ação do egoísmo se multiplicaria. As pessoas estariam apenas interessadas nos seus benefícios, nos seus interesses pessoais e particulares, e não estariam mais preocupadas com o bem-estar do seu irmão, do seu semelhante, e assim sucessivamente. E este cenário é o que nós contemplamos na atualidade, em função dos dias que nós vivemos, em função da época que nós estamos vivendo, época do fim. E aí, quando Jesus, então,
está com os seus discípulos, dirige e libera a sua palavra aos seus discípulos, ele fala sobre a realidade daquele que é seu seguidor, daquele que é uma vara ligada a esta videira verdadeira que é ele. Esta é a condição que apenas aqueles que são discípulos de Jesus podem usufruir, podem vivenciar e desfrutar. Um gozo completo, uma alegria completa, uma alegria verdadeira. Tenho-vos dito isto: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Quando eu observo a palavra de Jesus, quando eu guardo a palavra de Jesus, eu permaneço no seu amor. E do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Então, Jesus está aqui nos trazendo uma orientação, uma direção de como eu posso viver uma alegria completa e verdadeira. E aí ele, na sequência, ele fala a palavra que é a nossa fundamentação nesta noite. Tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vocês, para que eu tenha em vocês prazer, vocês vivendo desta forma, permanecendo no meu amor, como eu permaneço no amor do meu Pai, vocês, então a minha alegria vai permanecer em vocês e a vossa alegria será completa, Então, olhando assim, de uma maneira bem simples, de fácil entendimento para todos nós, nós podemos fazer aqui, traçar um paralelo, uma linha de comparação entre as duas situações em que se propõe viver uma vida de alegria, ou se propõe viver a alegria. A alegria que nós podemos viver estando em Jesus e a alegria que se diz viver estando fora de Jesus. Ou seja, em âmbito geral, numa linha geral, um panorama de maneira genérica, fora da proposta estabelecida aos homens por Jesus, fora dela. Qual é a condição de alegria que a pessoa vivencia não estando em Jesus? É normal ou é comum? Nós ouvimos as pessoas dizerem: eu vou sair para me divertir. Eu vou, falando aí em termos de uma cidade de porte maior que a nossa, eu vou para um estádio de futebol porque eu vou lá torcer pelo meu time. E aí, neste projeto, neste propósito, geralmente a pessoa vai em um grupo e aí se embebedam, consomem bebida alcoólica, se alteram. O que a gente vê, às vezes, ainda no momento do jogo, da partida, as duas equipes lá se enfrentando, e aí é comum ver lá, já nas arquibancadas, ainda durante o momento do jogo, as torcidas se degladiando. E essa luta que é iniciada lá na arena, ela excede para além jogo ou após o jogo, e aí torcidas rivais se degladiando, e é muito comum a gente ouvir falar de mortes, de violência, de agressão, e assim por diante. Aquilo que era para ser uma alegria acabou em uma fatalidade, em uma catástrofe, em uma mortandade. Aquilo que num primeiro momento era alegria para todos, agora traz muita tristeza para familiares, para amigos, colegas, daqueles que foram alvo da violência desmedida, excessiva. Então, são valores
são parâmetros que evidenciam em todo o tempo para todos nós que a alegria fora de Jesus não é verdadeira. Foi um momento de alegria, mas no momento seguinte se tornou uma tristeza, sofrimento, um lamento. Gerou marcas que serão carregadas pelo resto das vidas. Então, é importante nós ponderarmos sobre estas questões. Nós vamos para mais um intervalo e, na sequência, nós daremos aqui continuidade discorrendo sobre esse tema, logo após um breve intervalo comercial. Estamos de volta, dando continuidade à programação Manancial com muita alegria, verdadeira alegria. Estou aqui hoje compartilhando com você, meu amado telespectador, que semanalmente me assiste nesta programação ao vivo aqui pela TV Vila Velha, canal 16. Prazer estar aqui. Que a bênção de Deus continue repousando sobre esta emissora, sobre a vida dos funcionários, sobre a vida do Júnior que está ali na exibição técnica, sobre a vida do João Barbeiro, sua família e assim por diante. Todos os demais, a Cláudia e os demais funcionários e apresentadores aqui da TV Vila Velha, que com presteza estão aqui hoje, estão servindo, trabalhando. É um prazer estar aqui comunicando e compartilhando com você esta preciosa palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá direção segura. O apóstolo Paulo, ele nos fala por diversas vezes, escrevendo as suas cartas pastorais, endereçadas às igrejas, falando sobre a eficácia, a validade, a importância da palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra, vivemos a palavra, nós somos por Deus aprovados. E ele fala sobre isso a Timóteo, seu filho. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como alguém que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem, que conhece bem, que vive, pratica a palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, no verso 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu fico imensamente motivado, entusiasmado, encorajado a avançar. Ainda que nós estejamos vivendo dias de confusão, de desesperança, em que as pessoas vivem um momento de alegria, mas no momento seguinte já estão aí em tristeza, em sofrimento, em lamento, como fiz menção no bloco anterior, fazendo essa comparação sobre aquele que vai para um estádio, né? Obviamente, um estádio aí de proporções, grandes proporções, né? De aglomeramento de pessoas, que em geral, isso acontece de maneira muito corriqueira, as torcidas lá dos times contrários se degladiando, se atacando umas às outras. Às vezes os confrontos são até organizados nas próprias redes sociais. E vez por outra estamos ouvindo aí nos noticiários, morte aqui, morte ali. É um lamento, é uma pena que a alegria destas pessoas, ela é breve, é momentânea. E eu usei este exemplo, mas ele se aplica, essa questão da brevidade da alegria, da momentaneidade da alegria das pessoas, se aplica em tantas outras coisas mais, no consumo de drogas ilícitas,
na prática ou nas práticas ilícitas de infidelidade, etc, etc, etc. Nas práticas ilícitas da corrupção e assim por diante. No momento em que a pessoa efetiva ou ilícito, aquilo parece que num momento inicial, aquilo traz uma alegria, aquilo traz uma certa sensação de poder, mas no momento seguinte, geralmente, a pessoa se torna escravizada, subjugada. E o homem não foi criado para ser escravo de quem quer que seja, de coisa alguma. No momento seguinte, o mal feito, ele vem à tona, é revelado. E aí a pessoa vai sofrer as sanções da justiça, da lei. E, em linhas gerais, o que a gente tem visto por meio dos meios de comunicação, muitas pessoas sendo condenadas, estão indo pagar pelo ilícito praticado, que num primeiro momento trouxe sensação de poder, de satisfação e até de uma certa onipotência. Mas isso é atributo de Deus, não do homem. O homem não é todo-poderoso. O homem é finito, o homem é falível, o homem é pecador. Então, se o homem escolhe trilhar o caminho do mal feito, da coisa errada, ele vai ter uma alegria momentânea, que é passageira. Mas a alegria que é verdadeira, plena, efetiva, é apenas vivida, possível ser vivida em Jesus Cristo, como Ele mesmo está aqui a nos dizer. Está Ele aqui a nos dizer. O apóstolo Paulo, estava eu dizendo, ele então propõe, e não apenas o apóstolo São Paulo, mas o próprio Senhor Jesus, ele propõe o quê? Que a nossa vida, ela seja uma vida genuína, seja uma vida verdadeira. O Senhor Jesus, falando sobre seus discípulos, ou aqueles que são verdadeiros discípulos, ele está dizendo no verso de número 8 do texto que nós lemos, capítulo 15 do Evangelho de João, verso de número 7 e 8. Se vós estiverdes em mim, olha o que Jesus está dizendo. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se Ele nos dá esta possibilidade, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Olha a possibilidade e porta que Jesus está colocando aberta diante de nós, ou diante dos homens, diante daqueles que lhe dão ouvidos, que têm uma atitude nessa postura, dar-lhe ouvidos, uma atitude de sabedoria, de entendimento. Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Esta porta que Jesus está colocando diante de nós é a porta da vida, é a porta da vitória, da salvação, da conquista. Por que eu, diante desta possibilidade posta por Jesus, por que o homem, diante desta possibilidade posta por Jesus, vai negligenciar essa condição, esta realidade que é manifesta de maneira consistente, que é manifesta de maneira plena? Por que o homem vai, diante disto, simplesmente relegar esta condição, esta possibilidade? O homem só faz isto, ou só escolhe, tem essa postura de relegar essa possibilidade, vivendo uma vida de engano, sendo enganado, sendo ludibriado
E aí lhes são oferecidas possibilidades ilusórias, insanas, fantasiosas, enganosas, que são as possibilidades postas pelo mundo, sistema mundo, governado por Satanás. Quando alguém chega para a pessoa e diz: vamos nos divertir, vamos curtir a vida enquanto somos jovens, enquanto temos vigor e força. E aí a pessoa se embrenha por um caminho, conforme diz Salomão no livro de Provérbios: há caminhos que ao homem parece bom, mas o fim deles são caminhos de morte. Para o sábio convém atentar para cima, para escapar do inferno que está embaixo. A Bíblia é muito clara. Quando Deus coloca diante dos homens tais possibilidades, oferecendo aos homens uma vida real, uma vida concreta, de possibilidade de viver uma alegria que não é parcial, uma condição ou possibilidade de viver uma alegria que é permanente, que é completa, que é plena. E o homem despreza em detrimento de uma proposta fantasiosa, ilusória e enganosa que lhe é oferecida por um sistema mundo, trazendo valores, ou melhor, trazendo falsos valores de alegria. Porque uma alegria que você vive 10 minutos, que você vive um momento, e no momento seguinte você está em tristeza, no dia seguinte você está mal, porque aquilo que deveria potencialmente te trazer alegria, agora te prejudicou na sua saúde, no seu bem-estar físico. Isto é uma proposta ou propositura ilusória, fantasiosa. A alegria que Jesus me propõe viver hoje vai me permitir ter continuidade de alegria, e amanhã eu vou prosseguir nisso. Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 5, segunda carta aos Coríntios, e o verso de número 17, o apóstolo diz assim: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu vou viver, estando em Cristo, em novidade de vida. A cada dia a minha alegria será continuada. A cada dia a minha alegria vai ser continuada, alimentada, porque em Cristo eu vou viver a cada dia em novidade de vida. Nós vamos para mais um intervalo e na sequência daremos aqui continuidade ao programa. Continuamos com a programação manancial desta oportunidade, com muita alegria, como já disse anteriormente. Estamos hoje falando sobre Jesus em Jesus, nossa alegria, ela é completa. Em Jesus, nossa alegria, ela é completa. Eu olho para o ministério de Jesus, revelado que estão aqui, está narrado o ministério de Jesus, suas obras, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E observo nesses evangelhos as obras de Jesus em relação às pessoas. E algumas das obras de Jesus, obviamente não todas, sobre isto fala o apóstolo João, que ainda nem todos os livros que fossem escritos, que preenchessem todo o planeta, seria possível falar tudo o que o Senhor Jesus
realizou a favor dos homens, a favor das pessoas, mas aquelas pessoas cujos os milagres foram registrados, né, que Jesus operou. Nós vemos o antes e o depois da vida daquela pessoa. Por exemplo, um dado momento, Jesus atravessou o mar de Genezaré, ou o mar da Galileia, ou ainda o mar de Tiberíades, conforme a região era o nome denominado ao mar. E quando ele aporta, ele desce do barco, diz a Bíblia que vem ao seu encontro um homem endemoniado, chamado de Gadareno. Ele vivia, ou ele era da região de Gadara. E este homem vivia entre sepulturas, ele vivia num cemitério, por causa da sua condição de perturbação. Não havia possibilidade que vivesse ele entre as pessoas, em sociedade. Ele muitas vezes era amarrado para numa tentativa de que as pessoas o contivessem. E no que Jesus desce à beira-mar, tendo atravessado o mar, então ele vem gritando, né? Os demônios vêm gritando na vida dele, o endemoniado, gritando: o que eu tenho contigo, ou o que nós temos contigo, ó Jesus, Filho do Deus vivo? Viestes nos perturbar antes do tempo? Porque os demônios estão atuando no universo, atuando nas pessoas, oprimindo as pessoas. E obviamente que haverá o tempo em que esses demônios, espíritos malignos, serão condenados e lançados, como diz a Bíblia, nas palavras do próprio Cristo, lançados no inferno, lago de fogo. Jesus disse que o lago de fogo foi preparado para o diabo e os seus anjos. Os anjos do diabo são os demônios que atuam para perturbar a sociedade, para perturbar os homens. Por isso nós encontramos hoje pessoas que são assassinadas, pessoas que são presas, escravizadas, oprimidas, que são raptadas e assim por diante. Por isso nós temos hoje adultérios, infidelidades, falsidade, são obras promovidas por demônios, por espíritos perturbadores que perturbam as pessoas. Nas palavras dos profetas do Velho Testamento, muito especialmente o profeta Isaías, dentre outros, Ezequiel, ele diz que esses demônios são aqueles que enfraquecem as nações. O homem tem um tremendo potencial. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas em função da atuação dos demônios, dos espíritos malignos, os homens se desvirtuam daquele intento inicial com que Deus os criou, e eles então se enveredam pelos caminhos do erro, pelos caminhos do mal feito, da coisa errada. E aí, onde acontecem os grandes desvios e as grandes barbáries, através da história, como nós todos sabemos que estão aí registrados nos anais da história. É só fazer pesquisa. Um exemplo, grande exemplo, é a barbárie, não é, que foi promovida por aquele tirano por nome Hitler, com o extermínio de 6 milhões de judeus, e tantos outros exemplos mais. Aquele pastor norte-americano, a sua frase célebre, I have dream, eu tenho um sonho, que não houvesse segregação racial nos Estados Unidos. E obviamente aquele movimento se espalhou pelo mundo.
que as pessoas não devem ser segregadas. Todas as pessoas são iguais aos olhos de Deus e devem ser aos olhos da sociedade humana. Então, tantos outros exemplos de ações que nós vemos que têm influenciado negativamente as sociedades ao longo da sua história. Qual o propósito de uma guerra? Por exemplo, um país enviar um míssil até o outro país com o propósito de destruir. Muitas vidas inocentes, muitas vidas são perdidas, ceifadas de maneira irracional. Isto são atuações demoníacas, perturbando, inquietando em todo o tempo a sociedade humana. Então Jesus vem trazendo uma proposta para o homem diferenciada, uma proposta de vida. Capítulo 10, verso 10 do Evangelho de João. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O propósito de Jesus é a porta aberta de possibilidades que Jesus põe diante dos homens. E aí, dando continuidade à sua mensagem de esperança ao homem, de salvação, de vida ao homem, ele diz: se guardardes os meus mandamentos, verso de número 10, como meu Pai, verso 9, me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E aí ele vem com o verso 11, tenho-vos dito isto para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Então, o mapa, a direção, o caminho, Jesus mostra de maneira muito simples. É por isso que o profeta diz assim: nem os loucos, a simplicidade de se alcançar o reino, de se viver uma vida verdadeira, plena, efetiva, em Deus, vitoriosa e abundante. O profeta lá no Velho Testamento diz assim: nem os loucos errarão o caminho, nem os loucos. Profeta Isaías. Ou seja, não é necessário ter cursado uma graduação, uma universidade, ter pós-doutorado, doutorado, ser isso e aquilo, para compreender o plano de Deus, para viver, melhor ainda dizendo, para viver a alegria completa que só em Jesus o homem pode experimentar. É tão simples o acesso a esta realidade, a esta porta de possibilidades que o Senhor Jesus tem colocado diante de nós. É tão somente permanecer na sua palavra. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Quando eu guardo a palavra de Jesus, eu permaneço no amor de Jesus. Quando eu guardo a palavra de Jesus e permaneço no amor de Jesus, a alegria de Jesus em mim, ela permanece. E a minha alegria, ela permanece completa, ou ela se manifesta de maneira completa. Ou seja, não vai ser uma situaçãozinha econômica do país que vai tirar a minha alegria, a minha paz, a minha esperança, a minha vitória. Não vai ser uma situação corriqueira na minha cidade ou no meu país que vai me tirar a alegria. Ela vai ser completa. Eu vou ter fé, esperança e, sobretudo, uma vida de sabedoria para desfrutar de tudo aquilo que Deus tem prometido para a minha vida. Amém? Chegamos ao final, quero que você medite nessas palavras e aquilo que eu não consegui expressar, o Espírito de Deus
fale ao teu coração. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te agradeço, meu Deus, pelo privilégio honroso de estar aqui comunicando uma vez mais a tua palavra santa. Peço a tua bênção sobre cada telespectador que tem assistido, ouvido estas ministrações, que a tua bênção os alcance de uma maneira toda especial. Ainda abençoo a cidade de Ponta Grossa, abençoo esta emissora. Eu oro em nome de Jesus. Se Deus permitir, estarei aqui semana que vem compartilhando com você mais um programa Manancial. Mais uma vez quero declarar, Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.